Que bom que você sintonizou aqui, Rubianeri Alta Frequência. Pois bem, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é o que nós pensamos. E o que você pensa a respeito de você? Porque a nossa mente, ela pensa em imagem. Por exemplo, se eu falo para você, pensa num carro. Você não vai pensar assim, C-A-R-R-O, ou na placa, ou no pneu. Você vai ver a imagem de um carro. Ou se eu falo para você, pense numa casa, ou pense num elefante, vai vir a imagem do elefante. E quando eu falo, pense em você, qual é a imagem que vem a seu respeito? A palavra de Deus diz em Provérbios 23:7: o homem, assim como pensa na sua alma, assim o é. Ou seja, os nossos pensamentos são tão fortes que eles nos fazem ser aquilo que pensamos. Isso é forte. Porque e se pensamos errado? E se temos um pensamento que não é o certo? O que podemos fazer? Não é mesmo? Pois bem, esse final de semana, sexta, sábado e domingo, eu quero trazer para vocês a esse respeito. Então, hoje eu vou falar como os pensamentos são feitos. E sábado e domingo eu quero falar como mudar os pensamentos errados, tá bom? Bom, eu já tinha desenhado aqui para adiantar. Eu espero que vocês estejam vendo. Não é um extraterrestre, tá? Eu coloquei esse cabeção bem grande porque o nosso subconsciente, ele tem 95% de tudo que age no nosso corpo e nós não temos ideia do que seja. E nós temos apenas 5% do consciente, que é o que nós pensamos. O que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, no que eu vou trabalhar. Isso são coisas que você acha que decide, mas quem programou e quem decide é o subconsciente, os 95%. Eu vou explicar como. Os pensamentos, eles vão sendo colocados na mente da criança dos 6 aos 7 anos. E ela não tem o raciocínio lógico ainda para dizer se aquilo é certo ou errado. Então, ela capta aquilo como a verdade absoluta. Eu já falei isso semana passada, né? Então, ela cresce, essas verdades absolutas ficam no subconsciente e é eles que vão comandar essa pessoa. Mas no dia a dia, nós pensamos e nós temos 6.000 pensamentos por dia. Olha que loucura, né? Por isso que nós precisamos parar, ter um tempo para respirar, para parar, para meditar, né? Essa loucura desses pensamentos realmente levam à loucura. Então, as ideias vão vindo. Ideias, da onde vêm essas ideias? A nossa mente é como se fosse uma parabólica. E ela vai captando as ideias que está passando. Ou pela televisão, ou pelo rádio, ou alguém que conversou. Ou a pessoa que está passando perto de você, ou até mesmo do subconsciente, que ele vai borbulhando algumas ideias, né? Então, imagina esses 6.000 pensamentos passando pela sua cabeça. Só que não nos ensinaram que esses pensamentos, eles não são nós. Nós não somos os pensamentos. Por exemplo, eu tenho uma mão, mas eu não sou a minha mão.
Então, nós temos pensamentos, mas nós não somos os nossos pensamentos. Muito mais esses 6.000 pensamentos, que a gente nem sabe de onde que vem. E aquelas coisas, aquelas verdades absolutas que não são verdades. E nós começamos a pensar. Aí você imagina, um pensamento, ele vira uma semente. Esse pensamento, ele vira uma sementinha. E a gente começa a cuidar dessa sementinha. A gente alimenta essa sementinha. Por exemplo, você tem medo de ficar doente. Aí você começa. Ai, eu tenho medo de ficar doente. Ai, eu acho que eu vou ficar doente. Ai, eu tenho medo de ficar doente. Eu acho que eu vou ficar doente. E você vai alimentando aquilo ali. Ou você você acha que você não é merecedor, ou você acha que você não serve para nada, ou você acha que tudo dá errado na sua vida. E assim vai essa sementinha, vai crescendo e vai virando uma emoção. A emoção, ela é controlada pela nossa mente. Mas ela vem tão forte que ela vem para o nosso corpo. Ou seja, a gente fica tão alegre que ri. A gente fica tão triste que chora. Ou a gente fica com tanta raiva que cria um problema no estômago. Então, assim são as emoções. As emoções viram sentimento. O sentimento, ele já não expõe tanto assim. Por exemplo, se você tem medo de alguma coisa, as pessoas ao seu redor às vezes nem sabem que você está com medo. Ou você está triste, também não sabe. Ou se você está com raiva, também não sabe. Ele já criou como se fosse uma segunda camada ali no nosso físico, né? Isso é muito interessante, gente. Olha só. Um pensamento que a gente alimentou, virou uma emoção, passou para o sentimento. O sentimento, ele vai virar o quê? Um hábito. Porque aquilo ele vai ficar tão constante na nossa vida, tão constante que ele vira um hábito. De hábito, passa por uma ação que passa para um resultado. Gente, isso é incrível. Agora, por exemplo, a pessoa fala assim, aí, ó, tá vendo? Eu pensei uma coisa e aconteceu. Eu sabia que ia acontecer. Eu sabia que eu ia ficar sem dinheiro. Eu sabia que eu ia ficar doente. Eu sabia disso. Eu sabia. A palavra de Deus fala: aquilo que eu temia me sobreveio, né? Esse é o resultado. Então a pessoa foca no resultado. Ela não lembra que foi um pensamento. E ela nem sabe que pensamento que foi. Mas ela focou no resultado. Mas aí vira de novo, que o resultado, ele vai comprovar aquilo que ela pensou. Então ela fala assim, não, mas realmente aconteceu. Isso acontece, eu sou um fracasso mesmo. Eu não dou certo mesmo. Tudo que eu faço é errado. Olha, eu nunca tenho dinheiro, eu sou doente mesmo. Então aquele resultado, ele vai voltar para cá. E ele vai continuando dando os mesmos resultados. Ele vai confirmar aquele pensamento, que vai confirmar a emoção, vai confirmar o sentimento, vai confirmar a ação. Né? Então, aonde nós temos que resolver? Não é no resultado. Não é arrumar trabalho, não é ganhar mais dinheiro, não é tomar remédio. É aqui. É nos pensamentos, mudando os pensamentos. Eu sou rico, eu tenho saúde, sempre tudo coopera para o meu bem. A mudança de pensamento vai mudar o resultado. E amanhã eu quero falar mais a respeito disso e eu quero te ensinar como. Não deixe os guardiões do pensamento dizer
que para você isso não vai dar certo. Ou para você, não, isso é mentira. Técnica para ficar saudável, técnica para ficar rico, não, isso é mentira. Não escute os guardiões do pensamento. Ele está fazendo o papel dele, de guardar os pensamentos e ter o resultado. Ele está achando que ele está certinho. O objetivo dele é concluir o resultado. Ele está achando que ele está certo. Porque ele não sabe que o pensamento que entrou aqui foi um pensamento errado. Tá bom? Então, se a sua vida não tem sido um espelho de Deus, um espelho de tudo que Deus é, prosperidade, paz, alegria, amor, mansidão, eu te chamo, eu te convido para estar aqui no sábado e no domingo aprendendo as técnicas como mudar esse pensamento, tá bom? Desejo para você amor, alegria e paz. E até amanhã.